No início dos anos 2000, a música brasileira virou matéria-prima para diferentes produtores e rappers norte-americanos. São nomes como MF Doom, J Dilla, Ludacris, Madlib, Pharrell Williams e outros tantos artistas que decidiram revirar pilhas de antigos discos de vinil em busca dos melhores samples para suas próprias criações. Nesse espaço conceitual que acabou reapresentando nomes como Gal Costa e Jorge Ben a toda uma nova geração de ouvintes, um personagem obscuro até mesmo para a maioria dos brasileiros acabou se transformando em objeto de culto para diferentes artistas e conquistou, mais de 3 décadas após o lançamento do seu primeiro trabalho de estúdio, o merecido respeito. No programa de hoje, a gente vai revisitar a história do primeiro álbum do compositor, arranjador e maestro brasileiro Arthur Verocai. Uma obra que fez o músico fluminense duvidar da própria criação, tardou a ser absorvida, porém acabou servindo de inspiração para uma infinidade de novos artistas. Meu amigo Nick Silva, você lembra como foi o seu primeiro contato com a obra desse músico que muitos brasileiros ainda hoje desconhecem, mas muitos artistas adoram a obra desse cara? Olha, eu vou te dizer que foi bem tardia esse primeiro contato. Deve ter sido, sei lá, 2013, 2014, então foi... Mas isso não é tardio, pelo amor de Deus. Tem 10 anos já, você tinha 20 e poucos anos. Quais jovens de 20 e poucos anos você conhece que conhecem Arthur Verocai? Faz sentido, vai. E se eu não me engano, foi o nosso amigo Rolim que me apresentou. Boa. Ele falou, ouve isso aqui que você vai curtir. E, puta, é um disco maravilhoso, assim, né? E o que você sentiu na época que você ouviu pela primeira vez? Eu não sei, tem um rolê de uma brasilidade que é muito só dele, assim. É diferente, né? Eu não consigo traduzir, sei lá, e aí você vai ver as outras coisas que ele arranja e tem outros trabalhos com outras pessoas. Você entende isso, esse tom brasileiro que é meio que só dele, assim, só tá presente nele. E é muito louco, assim, E você? Como que você chegou nesse disco? Cara, foi na mesma época, quando eu comecei a ouvir MF Doom e Madlib ali por 2012, 2013, eu lembro que muitos dos trabalhos, principalmente o Madvillain, citava muito a referência da música brasileira para o processo de composição desses discos, né? Então, eu fui atrás desses samples de artistas que eram utilizados pelo Madlib, pelo Doom, e aí meio que um e outro acabava citando de alguma forma o trabalho desse cara que eu não conhecia, que era o Arthur Verocai, citava Gal Costa, citava um monte de outros artistas, mas o Verocai de fato era alguém que passava totalmente despercebido. Eu acho que ninguém conversava sobre ele, assim. Era uma coisa muito maluca, porque ele vem de um ano de 1972, que é um ano muito rico para música brasileira, mas era uma obra que meio que acabava passando ali. E aí eu comecei a ouvir mais ou menos nessa época, mas eu acho que ele foi bater para mim mesmo durante a pandemia, assim, que eu lembro que em casa eu comecei a ouvir bastante ele. Na época foi lançado o vinil do disco que ele lançou ali em 2016, 2017, por algum clube de assinatura, e aí eu acabei mergulhando de vez, assim. Então é uma coisa que já tem mais de 10 anos que eu ouço, mas que foi bem recente, assim, que me encantou e me conquistou, e eu acho que também pela relação que ele acabou estabelecendo com outros artistas brasileiros e também com outros artistas estrangeiros ao longo desses anos, né? Mas aí fica a pergunta, como que esse disco hoje tão cultuado teve início? Então, antes de lançar o seu disco de estreia, o Verocai, que abandonou o curso de engenharia civil, olha só, para se dedicar à música, já havia feito os arranjos do primeiro disco do Ivan Lins, de 1970, do LP da Célia de 1972 e de algumas canções do Jorge Ben, como Que Maravilha, do álbum Negro é Lindo, de 1971, e além de algumas colaborações com o grupo O Terço. Em 1968, ele tinha participado do primeiro Festival Universitário do Rio de Janeiro, onde ele assina uma partitura de Um Novo Rumo, que foi uma música interpretada pela Elis Regina. Então, era um cara que estava circulando ali com apenas os maiores da música brasileira naquela época, né? Então, ele quando criança, assim, ele aprendeu a tocar violão, ele ouvia muita gente foda, né, de jazz, de música brasileira, mas ele simplesmente teve, aula com vários nomes da MPB ali, dos anos 50, de violão, sabe? Então, é muito louco pensar que
sei lá, esse movimento pré-bossa nova ali tava dando aula pra ele. Tipo, ele e a irmã, tá aprendendo a tocar violão com os caras fudidos da música brasileira, sabe? Então, tipo, parece meio que já tava destinado, sabe? A ele se tornar esse grande cara, assim. Tudo. E toda essa bagagem possibilitou que o Verocai conquistasse a confiança do presidente da Continental, que era a gravadora dele na época, e ele colocou como condição inicial para trabalhar em estúdio, no primeiro trabalho de estúdio dele, liberdade criativa total, sem dedo da gravadora. Então, a gravadora falou assim, ok, eu acho que esse cara pode trazer alguma coisa interessante, afinal ele já estava tocando ali com o Ivan Lins, que era um puta sucesso gigantesco no Brasil na época, Elis Regina, o LP da Célia é um trabalho fantástico também, com arranjos incríveis que ele assina. E a gravadora falou, beleza, vai nessa aí. Então o Arthur escolheu todos os músicos da gravação. O time possuía uma seção de cordas completa, composta por 12 violinos, 4 violas, 4 violoncelos, somados a 2 percussionistas. E fora o time de metal, né? Fora o time de metal que ele traz ali. E aí, assim, só pra... Que é, tipo, fudido, assim, tipo... E aí, só para explicar para quem tá ouvindo, toda vez que a gente fala em arranjo de corda, metal, dentro de estúdio, isso encarece e muito o custo de produção de uma obra, porque você tem que pensar na disposição dos músicos em estúdio, você tem que pensar no custo da hora de gravação, de pensar na orquestração, ainda que ele fosse um arranjador e um compositor, tudo isso eleva o custo de produção lá em cima, assim, mas a gravadora continuou acreditando nele desse mesmo jeito. Não, e assim... ter um número ok, sei lá, tipo umas 4 cordas, um quarteto de cordas, é um número ok, assim, tipo, é aceitável. Agora, tipo, ele tem um time de 12 violinos. Só violinos tem 12, então, tipo, ao todo são 20 músicos a mais pra fazer esse disco, assim, tipo, só na seção de cordas. Então, pensa no que foi essa parada. E aí tem uma entrevista dele posterior que ele fala assim, a ideia de misturar cordas com música contemporânea veio do meu desejo de percorrer novos caminhos. Eu acredito que o álbum é muito rico, tanto na quantidade como na qualidade dos músicos. E eu acho que isso é um fato, assim, ouvindo hoje você começa a perceber o quanto foi bem estruturado, você consegue perceber... Boa parte desses arranjos não é uma coisa genérica, eles não estão assim, eu vou colocar 12 violinistas aqui e só por ter. Não, você consegue sentir esse volume, essa presença dessa quantidade de músicos dentro de estúdio. É um peso, é tipo um... Não, cria uma massa sonora, assim, de som mesmo, tipo... Quando entra as cordas, são belíssimas, assim, tipo... É meio impensável esse disco sem essa parte, assim, acho que... Boa parte do que faz esse disco, ser esse disco, é os arranjos dele, então... Maravilhoso. Sabe o que eu acho mais fascinante? O fato que esse disco é de 1972 e ele, com toda essa compreensão que a gente tem nas plataformas de streaming, né? De a música, sei lá, com uma qualidade porquíssima, você ainda assim consegue sentir boa parte desses arranjos e dessa estrutura quando você ouve a música, sabe? Mesmo nesse formato digital, né? Naquele MP3 128 kbps ainda dá pra ouvir pra caralho tudo que ele fez ali. Porra, bom demais. E aí, guiado por referências provenientes principalmente do jazz, com uma pitada de funk, de folk e de rock psicodélico, o Verocai construiu um enredo de faixas sólidas, variando estilos, mas permanecendo fiel ao ponto de partida do disco. E o álbum possui vários solos de artistas, alguns deles com pitadas de música genuinamente brasileira, como nas faixas Pela Sombra e Karina. O funk norte-americano também é digno de registro durante toda a execução do álbum, e já aparece em algumas das principais composições do disco, como Presente Grego, que é uma faixa que recebeu esse nome por conta de uma brincadeira, de uma provocação dele contra a ditadura militar que já estava em vigência no início dos anos 70 e nos períodos mais tensos, né, do famigerado Anos de Chumbo ali. Pelas Sombras ele também vai tocar um pouco nesse sentido, né, de como a ditadura estava ali sempre pelas sombras. E é engraçado porque essa música também tem um tom um pouco mais, tipo... soul funk, assim, tipo... Ele tem um groove fudidaço, assim, é muito bom. Ela parece muito trilha sonora de filme de blaxploitation, sabe? De ter sim. Essa estrutura meio crescer. Ela parece uma introdução de filme, assim. Ela joga todos os elementos logo de cara, daí ela vai crescendo aos poucos, vai se reestruturando. Eu acho que ela tem muito desses elementos, assim, de um jeito bem destacado, bem interessante. Inclusive, engraçado que essa coisa do soul e do funk ali... tinham muito dessa instrumentação de cordas e de sopro, não sei o quê. Eu não sei se é exatamente... Ele faz meio que pra copiar, assim, ou só pra trazer isso pro Brasil de alguma forma, né?
Mas ele traz de uma forma grandiosa, né? Então meio que é interessante a forma que ele adapta copiar, essas porque coisas. assim, o tempo inteiro, sempre que ele vai muito assim pelo caminho do jazz. Então você tem uma instrumentação de jazz muito característica ali, de jazz dos anos 50, anos 60. Mas o tempo inteiro, principalmente quando ele cai nessas questões do funk, ele preserva um traço de brasilidade que é muito único, assim. E aí, eu, ouvindo Pelas Sombras especificamente, ela é curioso porque ela parece muito com as músicas que a banda Black Hill vai fazer no final dos anos 70, sabe? Sim. Tipo, uma estrutura muito parecida, só que ele tava fazendo lá 5, 6 anos antes, sabe? Então eu acho muito curioso como ele é um disco que posteriormente acabou ignorado, mas ele antecipa uma série de tendências que seriam muito bem exploradas por Tim Maia, banda Black Hill, por toda essa galera que viria a surgir depois, assim, com essa pegada mais funk, né? Mesmo o Jorge Ben, que ele trabalha ali em 70, né, com o Negro é Lindo. Sim. Mais pra frente ele vai seguir com outras coisas que entram bem nesse campo do funk, né? E aí vem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é meio que um contraponto a esses arranjos. As letras do disco foram quase todas escritas pelo poeta paulista Vitor Martins, e são canções que abordam temáticas existencialistas, falam muito sobre essa sensação de deslocamento e melancolia do eu lírico, e acaba contrastando com essa coisa ensolarada, quase carioca, que era muito característica da obra do Verocai, né? Eu acho que um exemplo disso fica muito claro no que talvez seja a faixa mais sampleada do disco, e uma das principais músicas do trabalho, que é Na Boca do Sol, né? Que ele fala assim: na minha cidade do interior, pra quem mora lá, o céu é lá. Lembro da manhã na boca do sol, vou de avenida a estação, com medo dos pais ou por solidão. Toda a minha vida eu vi passar, no brilho dos trilhos de um trem, que me vem a parte toda manhã, engolindo túneis que a gente tem. E a preguiça não deixou fechar. Então ele tem esse caráter meio bucólico, assim, de introspectivo, de olhar para a vida da infância, essa sensação de um mergulho nas memórias do eu lírico, assim, enquanto a instrumentação é sempre grandiosa, sempre lá em cima, sabe? Eu acho isso muito bonito dentro do disco, esse contraste constante ali. E é quase uma sensação de não pertencimento, né? Tipo, ele Sim. tá falando daquela cidade como se ele não fizesse parte dela, assim. Sim. A minha experiência atual em São José tá muito sendo isso, assim, tipo, de estar aqui, mas não me sentir parte, sabe? Tipo, então, sabe essa coisa que a gente ressignifica a música depois de alguma experiência ou de alguma coisa da vida adulta, assim, tipo, tá sendo muito legal voltar pra esse disco e reouvir essa música, tipo, caralho, é verdade e tal. E até quando ele estreita relações com outros colaboradores, como o Paulo Tapajós Gomes em Ensaio Pra Ela, essa melancolia fica ainda mais evidente, e aí vem pra mim o que talvez seja a minha faixa favorita do disco, porque essa música é pura sofrência, pura tristeza do jovem adulto ali. Ele fala... É o emo dos anos 70. Nossa, é muito emo anos 70 aqui. Ficou vazio o meu quarto, a cama e o meu cobertor. Não sei se falo às paredes, ponho um disco pra ouvir, eu sei lá. Quem sabe eu deite na rede ou leio um livro, talvez. Saia pra ver os amigos, pra não ter que pensar em você. Pois isso dialoga com um sentimento de melancolia e de término de relacionamento de um jeito muito universal, assim. É esse tipo de coisa que me faz essas questões, assim, como é que isso não fez sucesso na época, sabe? É muito inacreditável pra mim, sabe? Dialoga muito com o que a gente sente hoje, sabe? Sim, e é uma simplicidade, é tão crua essa letra, assim, é tão, tipo... Eu não tô, sei lá, falando mil meandros pra te passar uma mensagem. Não, tá aqui na tua cara, é só isso. Né? E é, tipo, é bom demais, assim, tipo, emociona de um jeito que, tipo... Essa música é lindíssima, né? Tem toda a camada ali de metais nessa música que deixa ela com um tom absurdamente melancólico, assim, tipo, você fica triste ao play, assim. Mas sabe, eu tava pensando pouco antes, assim, ouvindo o disco, antes da gente gravar, talvez o fato dele ser tão cru na construção das palavras, dessa escolha dos temas, talvez seja o que não tenha encantado as pessoas. Porque você pega o que tem ali em 1972, você vai ter Milton Nascimento no Clube da Esquina, sabe? Que são músicas cheias de metáforas e de construções e de voltas. E também com arranjos lindíssimos, né? Também com arranjos lindíssimos, mas que estavam dando um sentimento talvez um pouco mais profundo, trazendo uma complexidade um pouco maior para as canções, sabe? Talvez as pessoas não tenham
embarcado por isso. Era uma questão de... A gente estava no período de ditadura, então o ano antes o Chico Buarque tinha lançado Construção, com letras que faziam jogos de palavras e que tinham essas coisas mais profundas que talvez as pessoas estavam escavando ali para tentar encontrar um significado. E quando ele joga isso tudo muito de cara, as pessoas talvez não tenham se identificado ou não sei, pra mim é muito confuso, assim, o fato de... É que são letras muito bonitas, letras que talvez hoje em dia façam mais sentido e lidem com essa questão da melancolia que o jovem sente hoje em dia, sabe? Fora isso, eu acho que toda a construção musical desse disco é muito à frente do tempo, assim, Sim. Porque é umas misturas muito malucas, assim. Acho que pra época não fazia o menor sentido. Hoje em dia a gente ouve, entende e acha massa... Porque, sei lá, a gente já tá há 20, 30 anos convivendo com esse tipo de música que é feita com amálgama de muita coisa. Sim. E pra época, meio que... acho que não era prática, assim. Por mais que tivesse, sei lá, rolando as psicodelia maluca, era muito num campo ou no outro, sabe? Então, esse disco chegar e misturar, tipo, MPB, jazz, soul... de uma vez só e de um jeito grandioso, talvez tenha assustado o público da época, assim. Faz sentido. Pelo menos a única leitura possível que eu consigo achar pra esse disco não fazer sucesso, porque ele é maravilhoso. Faz sentido, porque a gente vive muito hoje nessa coisa dos moods, né? De cultura de playlist, de você saltar de ouvir um funk pra um Aphex Twin em sequência e tá tudo bem, sabe? De você ouvir rock e sertanejo lado a lado e não é mais um problema, sabe? E eu acho que naquela época a gente tinha essas coisas meio em caixinhas, né? Quem gosta de samba, quem gosta de rock. E quando você vai pra um cara que meio que passeia por todos esses estilos de um jeito muito singular também, né? Porque não são construções óbvias musicalmente, elas são músicas que elas encolhem, crescem, elas são meio labirínticas em alguns momentos, então acho que faz sentido talvez não comunicar com o público ali da época. Eu queria exaltar outra aqui que eu acho muito bonito, que é a própria faixa de abertura, Caboclo, porque eu acho que ela sintetiza muito isso, assim, porque ela começa já com um efeito psicodélico logo na aberturinha dela, e aí ela vai pra uma coisa, com uma levada de violão um pouco mais folk, ela tem até uma coisa meio bucólica de rock rural mesmo, da coisa que a galera de Minas estava fazendo na época, assim. E eu acho que ela meio aquele que... solo de guitarra no final, puta que pariu. Tudo, e ela vai crescendo, ela vai se costurando com um monte de coisas, assim. E se você pegar cada uma das músicas dentro desse disco, cada uma delas, assim, dá pra você mergulhar, estudar e dissecar parte por parte, assim, porque tem tanta camadinha, tanto elemento, tanta sobreposição, assim, que é muito grandioso pra mim. Tem alguma outra que você curta bastante também? Puta, eu vou com um presente grego. É um groovaço, assim. Eu adoro essas partes mais swingadonas desse disco, assim. E, enfim, música groovada que fala mal da ditadura, adoramos, né? Então, pra mim é maravilhosa. E aí, embora marcado pelo refinamento dos arranjos e dos versos, a estreia do Arthur Verocai foi praticamente ignorada pelo público e pela crítica, sendo retirada de catálogo pouco tempo depois. Por conta justamente dessa circulação diminuta, as primeiras edições do álbum, que foi lançado em 1972, têm alto valor de comercialização entre os colecionadores de discos, sendo vendidas por milhares de dólares. Se você abrir aí o Discogs e procurar por cópias do Arthur Verocai dessa época, ou até relançamentos posteriores, que ele vai ter um relançamento em CD anos mais tarde, você vai ver, sei lá, a gente vendendo por $5 mil, $10 mil, assim, são valores absurdos, quase, sei lá, quase R$50 mil num disco de vinil, sabe? É surreal. Ele foi reprensado no ano passado, né? Não, esse ano ou ano passado? Eu tenho aqui, eu nem abri. Mas ele foi reprensado recentemente, assim, e já tem gente revendendo essas cópias recentes por alto valor também. Então é uma obra que, pros colecionadores de vinil, ela é tipo assim, uma dessas coisas raras que as pessoas querem ter em suas coleções. Não, gringo, americano e japonês é tipo maluco nessa obra, assim, tipo maluco demais. E é estranho pensar que na época, lá em 72, as cópias que não foram vendidas foram derretidas de novo pra virar outro disco. Imagina isso, tipo... O quão maluco é isso de você ter uma obra-prima que, sei lá, não circulou. E aí fizeram outro disco em cima.
E apesar do álbum não ter obtido grande apelo frente ao público e à crítica na época em que foi lançado, ele abriu portas para o Arthur trabalhar ainda mais com publicidade. Desde então, o arranjador e multi-instrumentista se tornou um profissional de sucesso no setor, com diversos prêmios conquistados em trabalhos para marcas grandes. Assim, ele fez música para Brahma, ele fez música para Petrobras, ele fez música para os cigarros da Souza Cruz. Então, assim, é um cara que foi levar, já que eu não estou ganhando dinheiro aqui com as coisas que eu gosto, eu vou trabalhar com publicidade, vou ganhar dinheiro do mesmo jeito, né? Então, ele acabou se saindo muito bem nesse sentido e sobreviveu durante anos desse processo. Errado ele não tá. E ele fez também música de novela, assim, o que é... Ele era diretor que é um mercado musical muito grande, da Globo, né? Tipo... durante um período, assim. Sim. Então, ele assinou trilha pra muita coisa ali dentro da Rede Globo também. E após esse lançamento do disco de 1972, o Verocai voltou a trabalhar em um novo álbum em carreira solo somente em 2008. E durante anos, seu trabalho permaneceu praticamente esquecido, até que DJs e artistas de hip hop da música eletrônica nacionais e internacionais descobriram o trabalho do músico. Então houve um processo de grande valorização do seu trabalho e o nome do compositor brasileiro voltou mais uma vez a ficar quente. Então, principalmente, o mercado internacional acabou cobiçando o som dele. E aí, com toda essa agitação, uma das recompensas desse momento foi a gravação de um DVD ao vivo em Los Angeles, com uma banda formada por mais de 30 músicos brasileiros. Eu não sei se você já chegou a ver esse vídeo, assim, mas é muito maravilhoso, porque ele vai todo tímido, assim, pro palco, né? Ele fica muito de cara, com todas as pessoas aplaudindo, a maioria ali, tudo gringo, né? Que era apaixonado pela obra dele, mas em cima do palco ele levou um time de instrumentistas brasileiros para tocar com ele. É engraçado ver as entrevistas dessa época, um pouquinho depois, ele falando, tipo, quem ajudou ele a ir pra fora, né? Inclusive o DJ Nuts, que é muito importante pra isso, assim, pra fazer ele chegar lá fora e tal. Mas ele contando, assim, tipo, ele chegou mais cedo lá no lugar onde ia ser o primeiro show, e ele falando pro cara, tipo, será que vai ter gente mesmo? Isso aqui é um teatro bem grande, né? Sei lá, tipo, 1.000 pessoas. Eram 2.000 pessoas, era alguma coisa assim. 2.000? Ele, tipo, será que vai ter gente? Acho que não, hein? Não vai dar bom, não. Aí, tipo, ele chega no lugar e tá lotado, tipo, sold out, assim, porra. Surreal. E eu nunca cheguei a ver esse show inteiro, porque eu só encontrei pedaços no YouTube, assim, no tipo, YouTube uma música e tal. Completo. Mas é maravilhoso, assim, é um arranjo diferente, assim, acho que por ter mais músicos e tal, e por ter passado 30 anos desde que ele fez aquilo, reouvir essas músicas desse disco nesse contexto diferente é maravilhoso. E acho que os shows, né, que ele vai fazer posteriormente seguem um pouco desse clima, assim, de reinventar a própria obra dependendo do que ele tá fazendo ali. Sim, eu fui ver ele ao vivo tempos depois, na época do Voo do Urubu, lá de 2016, que eu lembro de ter visto alguma coisa dele, mas é de novo aquele processo, né, de síndrome de vira-lata, de a gente ter que esperar os gringos valorizarem o trabalho do artista brasileiro, pra daí ele ser redescoberto aqui, e aí todo mundo fala, não, o Verocai é foda, né? Mas assim, sendo bastante justo, eu acho que teve muito produtor brasileiro que sempre exaltou. Por exemplo, o Cassim foi um cara que a vida inteira sempre falou muito da obra do Verocai, sabe? Ele era amigo dos filhos dele, inclusive. Exato. Eu acho que a galera que era, tipo, da técnica, assim, que trabalhava como produção, em estúdio, nunca esqueceu do Verocai, sabe? Mas o público, o grande público, o público consumidor de música foi uma coisa recente. Eu acho que é uma coisa de 10 anos pra cá que as pessoas começaram a descobrir ele começou a se transformar em um personagem presente em shows, né? E aí eu acho que a gente tem esse fenômeno até mais recente, que é ele como colaborador em uma série de lançamentos recentes. Somente nos últimos 2 anos, a gente teve o Verocai colaborando com Hayato Kaiori, colaborando com Bad Bad Not Good, que inclusive vocês realizaram um show deles pela primeira vez com o Verocai aqui, né? Nossa, esse show foi uma coisa absurda, assim, tipo... foi a primeira vez que eu vi o Verocai tocando ao vivo, né, tipo... E sei lá, originalmente era só um show do Bad Bad Not Good, que já é uma coisa legal. Sim. E aí rolou todo esse papo de trazer o Verocai e tal, e aí no fim virou, tipo... Bad Bad Not Good abre pra Arthur Verocai. Foi um show do Arthur Verocai no fim das contas, assim, tipo... E aí, no final, eles vieram, tocaram mais 3 musiquinhas e foram embora, sabe? Tipo...
Sim. Fora o momento que eles tocaram juntos, né? Os próprios arranjos e as músicas do Verocai. Então, imagina que loucura, assim, tipo... Eu acho que o show do Mita agora deve seguir alguma... No Rio, pelo menos, né? Deve seguir alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, pelo amor de Deus, se puderem, vejam esse show, porque, porra... E além deles, teve também a Xenia França no último trabalho de estúdio, o Fabiano do Nascimento também gravou com eles, e o pessoal da Glue Trip, que contou a história que é fantástica, né? Que o Verocai trouxe um mood, assim, pra canção. Ele não tinha o nome da canção, ele tinha a sensação que ele tinha da faixa quando eles entraram no estúdio, né? Então, é sempre muito fascinante. Todo mundo que colabora com ele meio que se diz que se sente, sei lá, iluminado, transformado pela música do Verocai, né? E é engraçado que ele é, tipo, sei lá, ele continua muito humilde, assim. Porque Sim. pelo que o pessoal da Glue Trip conta pra gente, o pessoal, todo mundo, tipo, mó pagando um pau enorme pro Arthur Verocai. E ele, tipo, meio sem entender o porquê, assim, tipo... Falando, tipo, gente, só tô aqui fazendo música, sabe? Tipo... Eu não sei se ele se vê como esse grande ícone da música brasileira, acho que não, sabe? porque ele foi meio que ostracizado. Ele passou 30 anos que as pessoas cagaram pra ele. Pra ele, ele era só... Ele mesmo já deu entrevistas falando que depois do fracasso desse disco, ele cogitou, tipo, parar com a carreira artística, assim. Porque ele falou, cara, não tenho mais o que fazer. Não é meu negócio. Eu vou ficar aqui fazendo arranjo pros outros que pra mim não funciona, sabe? Mas... Ao longo dos anos, ele foi conquistando esse fascínio do público, e é uma coisa que... Hoje ele é uma entidade da música brasileira, assim, incontestável. Mas, de fato, ele passou 30 anos que as pessoas, tipo, não sabiam quem ele era, né? E, cara, imagina isso, que maluco se esse... Sei lá, a gente perdeu 30 anos de discos do Verocai, sabe? Tipo... É muito surreal isso. Imagina esse multiverso aí da loucura que seria se... esse primeiro disco tivesse feito sucesso e o Verocai tivesse conseguido uma carreira musical naquela época, tipo... Imagina o quanto de obra-prima a gente teria hoje em dia. Ele entrando assim no cena dos anos 90, sabe? Com Skank ali, com os metais, e mudando tudo. O próprio Los Hermanos depois também com metais, poderia ter mudado tudo se ele tivesse, tipo, sido um nome grande, assim. É muito surreal pensar esses futuros inexplicáveis, assim. Imagina quanta colaboração não rolou porque ele simplesmente estava... parado com música, assim, tava ostracizado. Mas que bom que tá acontecendo agora, sabe? De novos artistas, gente muito nova. E aí é até curioso que no dia que foi relançado, foi feito o relançamento recente do disco em vinil, né? Inclusive, eu nem abri a minha cópia, não vou abrir, porque eu quero garantir a minha aposentadoria no futuro. Eu venderei por, sei lá, $50 mil. Mas tem um vídeo dele olhando esse material, o encarte novo, né? Que a filha dele ajudou no processo de resgate dos documentos. E tem uma cena que é muito melancólica, que é ele, assim, apontando para as pessoas da foto e falando assim, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu. Tipo, quase todas as pessoas que colaboraram com ele nesse disco já morreram. E ele, tipo, feliz, que bom que ele continuou vivo e pôde saborear essa conquista, essa valorização, esse respeito dos outros músicos, porque o que mais tem é esses grandes nomes da música brasileira que acabam morrendo e são ostracizados, acabam, tipo, fudidos na vida e se perdem, né? E aí vem, tipo, anos depois, quando o cara tá morto, a gente redescobre e valoriza. Que bom que ele está conseguindo conquistar essa celebração em vida ainda, né? Já são pelo menos 20 anos aí da gente exaltando ele, assim, então, tipo... E é muito louco, né? Porque ele tinha o quê? Acho que uns 27 anos na época. Ele era bem novo. Que ele gravou o primeiro disco. E ele basicamente escolheu todos os músicos que ele queria, assim. Então, ele tem 77 anos hoje, ele é de 45, então ele tinha 27 anos na época. Daí ele só escolheu gente fodida da época, assim, gente que já era mais velha, né? Então, realmente, tipo, todos os ídolos com quem ele trabalhou naquela obra meio que já foram, assim. Surreal. É muito louco. Nossa, e essas fotos da parte de dentro do encarte, assim, das fotos da época são maravilhosas, assim, tipo, ele com todo a banda e tal. Além da foto da capa, né, que é maravilhosíssima. Ela foi tirada numa antiga gráfica da época do Império, assim. Só que meio que já foi destruída, assim, tipo... É muito louco porque ela meio que traz a essência do que seria o disco, sabe? Dele isolado, sozinho, tipo, meio triste, assim, num lugar meio desbotando, saca?
é meio que uma representação do que ele viveria a partir dali por conta desse disco, sabe? É Sim. muito surreal pensar nisso, assim, como ela acaba traduzindo essa emoção. Tipo, tem as folhas no chão, tudo meio sujo, ele, tipo, com o braço cruzado, com as perninhas cruzadas ali num canto. Tipo, esperando o tempo passar, né? Como Muito surreal, né? Que louco. Mas é engraçado esse rolê dele sozinho, porque, porra, ele tem, sei lá, quase 30 músicos fazendo disco com ele, sabe? Tipo, eu sei que esse é um disco muito cerebral, muito só dele, muito... Enfim, ele saiu inteiro da cabeça dele, né? Mas é engraçado essa sensação de solidão estando rodeado por tanta gente, assim, tipo, é uma coisa quase ambígua, sabe? Sim. Vamos pro fechamento, Nick Silva? O que esse disco representa pra você e pra música brasileira? E qual a nota que você dá pra ele? A nota não pode não ser 10, né? Esse disco é assim, perfeito, sem tirar nem pôr. E o que ele representa pra música brasileira, acho que é a chance de ser redescoberto, assim. Ele representa, pelo menos, a esperança de obras do passado ainda terem a chance de serem reconhecidas no futuro, obras ficaram esquecidas, assim. Porque, sei lá, esse é um disco que hoje em dia eu acho essencial, mas eu acho que ele não teve impacto na época, sabe? Sei lá, tirando a galera que ele trabalhou, e ninguém mais, tipo, essa obra não ressoa entre o público, sabe? Então, e eu também acho que ele não fez novos filhos, sabe? Então, tipo, é um negócio que, tipo, era muito à frente do seu tempo, era muito aquele rolê e que ficou perdido, sabe? Aí, que bom que 30 anos depois a gente conseguiu reviver isso, assim, mas... É isso, assim, tipo, é uma coisa muito ambígua de ser um disco perfeito que ninguém ligou. E você? Cara, eu acho esse disco... Tudo que talvez o Verocai não tenha colhido nesses 30 anos que ele ficou ostracizado, assim, eu acho que aos poucos ele vai sendo redescoberto e eu acho que talvez esse álbum homônimo dele de estreia seja a obra mais influente que a gente tem na música brasileira recente, assim. Eu vejo o som dele no Bulgarins, eu vejo o som dele em toda uma geração de até artistas negros incorporando muito dos arranjos dentro de estúdio, porque ele bebia dessa música negra norte-americana. Sim. Então eu sinto que cada vez mais esse disco tem tido o respeito e a valorização que ele deveria ter tido lá atrás, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito curioso que, tipo, esse respeito todo só se deu porque ele justamente ficou esses 30 anos meio que parado, perdido ali, congelado no tempo. Mas que bom, eu fico feliz que cada vez mais jovens artistas estão descobrindo a obra do Verocai. No TikTok, ele é um fenômeno, tem muita gente que usa Verocai nas músicas como base. Assim, obviamente num conceito... sem tantas reflexões, sem discutir o impacto dele ali, mas eu sinto que tem uma jovem geração de ouvintes que fala assim, Verocai é o cara mais foda da música brasileira, sabe? Assim, é uma coisa meio pau no cu do Caetano Veloso, meu grande ídolo, que é o Verocai. Então é fabuloso isso, assim, como ele... e aí essa coisa do que a gente falou, dessa melancolia que tem dentro do disco, e quanto ela acerta essa juventude de hoje em dia, que é uma juventude cada vez mais triste, cada vez mais isolada, com essa sensação de deslocamento do resto da sociedade. É meio que como se lá atrás, involuntariamente, o Verocai mirasse no futuro e nessa geração do presente, sabe? Então, é muito fascinante o quanto esse disco sobreviveu ao teste do tempo e como ele parece talvez mais atual hoje do que na época que ele foi lançado. Incontestável que esse disco é uma nota 10, ele é perfeito, ele é musicalmente perfeito. Cara, a pior música desse disco, assim... A pior música desse disco, ela é perfeita, sabe? Então, sim, é muito surreal o quanto esse disco é grandioso. E, cara, e que esse podcast sirva para apresentar para outros novos ouvintes que vão conhecer a obra do Verocai e vão se apaixonar, assim como a gente se apaixonou lá atrás. E, sei lá, eu não sei você, mas eu continuo redescobrindo esse disco toda vez que eu escuto, sabe? Uma hora é uma música que chama atenção, outra hora é outra hora é outra. Uma hora você fala assim, nossa, eu não tinha percebido esse naipe de metais que entra aqui nesse momento específico dessa canção, ou não tinha percebido esse efeito X aqui no fundo. Então ela é uma obra completamente viva, assim, mais de 50 anos depois de lançado. Tá aí, reverberando, vai ter show agora dele sendo tocado na íntegra, com banda ao vivo. Então acho que só demonstra o quão grande é a obra do Arthur Verocai.
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, e nas nossas redes sociais ou aqui pelo Spotify. Conta pra gente como foi o seu contato com a obra do Arthur Verocai. Até a próxima!